Você pedala e de repente vem um papo: "Ah, no seu FTP, do FTP", aí você já quase pensa num palavrão. Não, não é palavrão. Você quer saber o que é FTP, como ele pode te ajudar e quais as suas vantagens? Fica nesse vídeo que eu vou falar sobre isso hoje. Olá, aqui é o professor Fábio e eu vou falar hoje sobre o que é o FTP e para que ele serve. Inicialmente, eu ia pedir para deixar aquele like básico, compartilhar. Se você acha que esse vídeo agrega, compartilha, distribui a parada do sucesso e ajuda a divulgar esse canal, tá bom? Então, eu vou até compartilhar a minha tela para explicar o que é FTP. Então, ele está relacionado ao ciclismo, a quem pedala. Basicamente, ele pode ser utilizado na bicicleta de rua, só que nesse caso, ele é uma ferramenta cara ainda no Brasil, mas ele também acontece, ele ocorre, ele é utilizado nas bicicletas de spinning. Então, algumas bicicletas mais chiques, bacanas, ela também tem, e traz mais precisão, traz um trabalho mais interessante. Vamos lá, vou aqui transmitir minha tela. Olha só, você está vendo minha tela só para entender um pouco melhor. Quando eu penso em intensidade, no treino do ciclismo, eu tenho que pensar em três elementos para entender o ciclismo: a posição que você está na bicicleta, a cadência que você está fazendo na bicicleta e a resistência. A posição, posso pedalar em pé, sentado, mais race, mais abaixado. Então, essa comportamento do seu corpo vai fazer com que você use mecânicas diferentes no pedal. A cadência é a quantidade de giros por minuto que você está pedalando. Então, se você está com um giro mais rápido, provavelmente você vai ter uma predominância de determinada fibra muscular e em outra velocidade, outra predominância. E todos nós temos uma situação de giro confortável aí entre 65 e 85 giros por minuto, ok? E a resistência, ou seja, o quanto de peso você está colocando, imprimindo nessa bicicleta, beleza? Só para vocês entenderem, então, como a gente pode relacionar isso em relação ao ciclismo. Eu tenho duas maneiras de controlar a intensidade. Uma maneira indireta, que é a que a gente mais utiliza, que é usar o frequencímetro, e a percepção de esforço, chamado RPE ou PSE em português, percepção subjetiva de esforço. Já falei sobre isso no canal, porque ela é indireta, ela não está medindo diretamente o quanto está fazendo de força, mas ela traz dados indiretos, seja frequência cardíaca ou a sensação, que faz com que você tenha uma relação com o que você está utilizando. A fração de carga para controle, que ela é menos utilizada, mas ela também é utilizada, e a potência em watts, ou seja, o quanto que você está despejando de potência na bicicleta. O que é interessante? Imagina que eu estou pedalando numa reta, minha frequência cardíaca é X, você colocou a zona alvo da frequência cardíaca a 70% da frequência cardíaca máxima. Você pegou uma subida, se você mantiver aquela velocidade, sua frequência cardíaca vai subir. Então você vai ter que manipular para tentar ajustar essa frequência cardíaca e talvez você nem consiga, né? Percepção de esforço no mesmo sentido. Agora, watts, se você tem que treinar, por exemplo, tentar imprimir 200 watts no pedal, e como você imprime essa força? É a relação cadência, quantidade de giro, versus a quantidade de carga que você está colocando lá. Então, esta relação é a quantidade de watts que você imprime. Então, se 200 watts na reta, ele é igual a 200 watts na subida, que também seria igual a 200 watts na descida. Então vamos saber agora o que é o FTP, um palavrão: Functional Threshold Power, limiar funcional de potência. Tem outros dados em relação para quem faz ciclismo profissional ou triatlon, quem treina com potência tem outros dados interessantes, mas esse é o principal. Na verdade, o que ele quer dizer com esse Functional Threshold Power? A potência máxima que o ciclista consegue manter em um estado estável, quase sem fadigar. Não é em 60 minutos, como as pessoas falam, mas a ideia mesmo principal é que esse estado relativamente estável sem fadigar, ele dura entre 30 e 70 minutos. Então, quando você está naquela zona amarela de treinos, quem utiliza a cor, ou seja, você está na fase intermediária, é que você provavelmente sustente aquela zona de treino entre 30 e 70 minutos sem fadigar.
porque ela é relativa, depende de outros fatores, por isso essa situação de tempo. Beleza. Continuando falando que é FTP, como eu falei para vocês, é a potência, que é a força barra velocidade que você está imprimindo. Na verdade, não é a velocidade da bicicleta, mas a velocidade que você está imprimindo no pedal. Pode ser isso numa bicicleta de spinning ou mesmo numa bicicleta de rua. Aqui trouxe 4 exemplos. A única bicicleta, as bicicletas de cima, elas podem ter o potencímetro. A bicicleta, a ECG que tem aqui do lado, ela tem o potencímetro, e essa tradicional de spinning, ela normalmente não tem, ok? Então, é isso que você tem que ser. Como ela é medida, a resistência. Eu até monto algumas aulas com meus alunos em spinning, que eu falo assim, ó, acha o seu giro confortável, aumenta a carga até 100% do seu FTP, que é uma zona amarela. Agora, aumenta a velocidade e tenta achar uma zona acima, uma zona vermelha. Nós vamos falar sobre as cores já. Diminui o giro e tenta achar a zona verde. Então, você vai perceber que a carga, eu não mexi, eu só movimentei a cadência. E pode fazer o contrário. Eu mantenho a cadência e só ajusto a carga, tá bom? Então, só pensando no teste. Se o teste é de 1 hora, existem testes de 1 hora, aí fica bem simples. Qual é a média? Você vai fazendo o seu esforço máximo e sustentando em 1 hora e vai tirar a média. Se deu uma média de 200 watts, seu FTP é 200. Mas existem testes mais curtos. Por exemplo, a ICG da Life, ela tem um teste de 5 minutos e o de rampa de 40 minutos. Se o meu vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre isso, se o vídeo estiver pronto, provavelmente eu deixarei um card aqui em cima, ok? Quando ele estiver pronto. Mas, e também tem algumas, por exemplo, essa aqui, um teste de 20 minutos. A Kaiser tem uma outra bicicleta, tem um teste de 20 minutos. Basicamente, você tem um tempo médio, eles utilizam uma forma de 95% ou menos 5%. Então, se você fez 211, o seu FTP também é 200. Qual a vantagem, né, de trabalhar com o FTP em uma aula? Você pode utilizar a percepção máximo ou muito forte, o que é muito intenso para você não é para mim. Então, imaginei, o professor tem um FTP de 200. Imagina que eu quero trabalhar em uma aula que, em média, a gente faz 70% do FTP. Legal, na média, eu vou criar uma situação que, em média, eu vou fazer 140, que é o meu 170%. Mas eu tenho um aluno que o FTP é 100, o 70% dele é 70. E como eu vou pedindo valores em cima do FTP dele, ele vai provavelmente fazer 70. A mesma coisa acontece esse aluno com 150 de FTP, ou esse de 125, ou esse de 250 e esse de 90. É só para entender a relação que o legal é que a aula acaba se personalizando para a sua intensidade, para a quantidade de força que você tem. Então, se poderia dar uma dica, eu vou até aparecer de novo aqui no vídeo antes de voltar para o PowerPoint. Eu sei que está meio aula, está meio assim, mas é importante eu falar isso. Então, ter o valor do seu FTP vai te ajudar a você se posicionar na aula e saber o quanto você melhora. Porque aí você se compara aos outros baseado na sua força, em cima da sua intensidade. Não quer dizer que você é mais rápido, mais forte, não. Você olha para você, o seu 100% não é igual ao meu 100%. E o professor trabalha em cima do 100%, que é o tal do FTP. Voltaremos para a tela, então. Uma zona vermelha um pouco mais intensa é legal na ICG, nesse caso, nessa bicicleta, que ela faz um arco de um anel de fogo. Olha só, algumas marcas trabalham com cores, e eu farei um vídeo sobre isso também. Se esse vídeo estiver pronto, eu deixarei o card, mas basicamente, olha só, existe uma representação específica em relação a essas cores. Se você está na zona branca, está numa zona de recuperação ativa, menos de 55% de FTP. Olha, você aguenta mais 24 horas fazendo isso, é uma carga de recuperação. A carga de endurance também é de 56% a 75%, certo? Então você consegue manter aí, ó, de 1 a 6 horas, né? Você consegue, o tempo máximo fala 24 horas, mas é o tempo estável de 1 a 6 horas. Aí o time e o tempo já começa, é um treino leve, é o verde, 76% a 90%. E aí você consegue sustentar até 3 horas nesta carga.
de 1 a 3 horas. Olha lá, intervalo máximo 60 minutos. Mas é uma previsão. Limiar de lactato. Limiar de lactato que tem a ver com a própria relação do FTP. Olha só, entre 91% e 105% do seu FTP. Ó, 100% está aqui. Olha só, 1 hora, intervalo de tempo, talvez 30 minutos. Então, ó, imagina que se eu for dar uma aula de ciclismo indoor, ou se eu for um treinador, eu quero que você se sustente na zona mediana por 1 hora e 20, né? Nessa zona de 100, próximo a 100%. Eu posso dar uma aula linear, assim, é meio maluco. E aí, quando a gente vai para a zona vermelha, ela tem 3 intensidades diferentes, de 106% a 120%, que você sustenta até 8 minutos, que a gente chama de VO2 máximo. É de 121% a 150%. Você vai sustentar aí no máximo 5% nessa zona. E a zona de potência muscular, que é acima de 150% do seu FTP. Você vai ficar no máximo por volta de 30 segundos. Você quer saber se o seu FTP está errado? Se o seu professor falou assim, ó, eu quero acima de 150%, ou se está na ECG, é a training, na live, é a tela inteira pegando fogo. Se o professor deixou 45 segundos e você está ali sustentando na boa, seu FTP está baixo. Se deu 15 segundos e você está com a faca no pescoço, morreu, seu FTP está alto. Perfeito? E só para vocês entenderem a lógica toda, porque ó, ele está invertido, né? Esses 3 são as zonas vermelhas, ó, VO2, capacidade aeróbica e potência muscular. As zonas de FTP, que são as mesmas, só está invertido, né? E aí, olha só, aqui a percepção de esforço, né? Eu não sei exatamente qual protocolo de percepção de esforço que ele está utilizando aqui, né? Eu acredito que seja de 0 a 10, porque está menos 2 e 7, porque é a escala Omni, mas eu não vi a descrição. Então, fechou. Este era o vídeo, esse conteúdo. Provavelmente agora você entende FTP. Peça para o seu professor para fazer o seu teste de FTP com ele regulado. E é legal até falar, você aprende a fazer o teste, você melhora no teste, e aí esse FTP vai representar melhor a intensidade que você está treinando. Tomara que você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, um grande abraço, compartilha essa bagaça aí e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!